Deus abençoe, graça e paz. Para cima? Eu aprendi que é assim, né? Para cima. Glória a Deus. Gente, eu sou um improvável. Eu acredito que alguns aqui, se não todos, também se sintam às vezes assim. Eu sou um improvável. Eu tinha tudo para dar errado. Mas aprove a Deus me abençoar, me alcançar, me tirar de onde eu estava, me colocar num outro ambiente. Foi aonde eu me converti. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu estou em Presidente Prudente há um pouco mais de um ano. E nessas andanças aí, procurando um lar para pertencer, achei aqui, ó. Ó quantos irmãos abençoados eu encontrei. E eu sou muito grato a Deus, ao pastor Anderson, dona Giovana, ao Murilo, a todos que me acolheram. Eu estava falando para o meu irmão aqui que eu não tenho um ano ainda aqui. Mas Deus já tinha um propósito. E eu falei para o pastor Anderson, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E o meu propósito, desde quando eu me converti, foi fazer a vontade de Deus. Eu nunca imaginei que eu seria um pregador, um ministro do Evangelho. No último dia 18 de fevereiro, eu completei 30 anos caminhando com Jesus. Eu me converti cedo, mas eu fui muito resistente na minha adolescência ao Evangelho. Eu era para me ter convertido até antes. Me converti aos 16 anos e batizei 2 meses depois de ter entregado a minha vida a Jesus. E há 27 anos eu prego o Evangelho. E hoje, Deus me deu uma oportunidade de ministrar sobre você, mas já tem alguns anos que eu tenho ministrado num outro ambiente. Eu hoje estou, não vou dizer que eu sou, eu vou falar que eu estou motorista de aplicativo, e não tem lugar tão propício para você falar da palavra de Deus como dentro de um carro. Porque aquela pessoa que vai ficar ali com você por 15, 20, 30 minutos, ela pode nunca mais cruzar o seu caminho. E você ser um instrumento de Deus e alertá-la, falar, abençoá-la, e é o que eu tenho feito. A minha plataforma mudou, não tem sido ultimamente. Acredito que Deus está me reativando aqui na comunidade, mas a minha plataforma tem sido atrás do volante do meu carro. E ali eu tenho procurado derramar Jesus na vida dos meus passageiros. E eu poderia citar aqui alguns testemunhos, mas eu não tenho tempo para isso. Uma outra oportunidade, se Deus permitir, a gente vai poder compartilhar com você. Hoje, irmãos, eu tenho no meu coração uma oração que eu estava vendo aqui na Bíblia, quando o reino de Judá foi atacado e Ezequias era o rei de Judá. A Bíblia fala que o povo ficou muito temeroso e a Bíblia diz que Ezequias falou-lhes ao coração. E aí ele começou a falar e o povo descansou nas palavras de Ezequias. O meu intuito aqui hoje, eu estava orando a Deus e dizia, eu não quero falar só aos seus ouvidos, porque isso você já ouve de muita gente. Eu quero falar ao seu coração. Porque se eu conseguir alcançar, através da palavra de Deus, o seu coração, certamente alguma coisa muito poderosa vai acontecer. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre o engano. A pior coisa que existe é alguém enganado. Eu não sei se você já foi enganado. Ser enganado é uma situação muito chata, e pior do que ser enganado é você se tornar um enganador. A pior coisa que pode existir é alguém viver enganado. O engano é você fazer o errado achando que está fazendo certo. E tem muita gente enganada. Tem muitas pessoas enganadas dentro da igreja. Eu quero usar alguns textos aqui, mas antes eu queria que você entendesse. O Paulo, falando para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo,
ele fala para Timóteo permanecer na sã doutrina, naquilo que ele estava vivendo, sendo ensinado, para que ele continuasse, porque muitos homens enganadores, Paulo vai dizer para Timóteo, irão de mal a pior. O enganador, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então Paulo exorta Timóteo a não se deixar levar pelos enganadores, que infelizmente estão infiltrados nas igrejas. Tem pessoas que se enganam achando que dá para servir a Deus do jeito dela. E só existe um jeito de servirmos a Deus. É do jeito de Deus. A Bíblia diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Você vê que o apóstolo, ele não consegue nem mensurar o tamanho do amor. Ele diz, de tal maneira. Pensa aí, o de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esse de tal maneira me faz crer que foi um negócio assim que não tem como você mensurar. E aí ele continua dizendo que ele deu o seu filho, unigênito, o seu único. Ele não tinha outro. Ele deu o seu único. Ele deu o seu melhor. Alguém que dá o seu melhor, espera receber o quê? O melhor. O que você acha que Deus espera de mim e de você? Uma parte? Qualquer coisa? Ah, pastor, eu já estou aqui. Eu vim, né? Estou meio dormindo, estou meio cochilando. Cheguei assim, meio sem muitas intenções, mas eu estou aqui. Mas Deus nos quer por inteiro. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Deus me quer por inteiro. Toda vez que eu vejo as aberturas dos cultos, e glória a Deus pela equipe, as equipes, né, de louvor que nós temos aqui, eu fico me lembrando, eu era, né, não tenho sido mais, eu era um frequentador de estádios de futebol. Lá no Rio de Janeiro eu torço pelo Fluminense. Ensinei meus filhos a fazer o mesmo. Apesar de serem paulistas, vocês não vão torcer para Corinthians, nem Palmeiras, nem São Paulo, nem Santos. Vocês vão torcer para o Fluminense. E eu consegui convertê-los ao Fluminense. E aí a gente frequentava Maracanã, jogos eliminatórios. Irmão, você vai num estádio de futebol, você sabe, quem já teve a oportunidade de estar no estádio de futebol e torcer para o seu time? E você vai lá e você fica como lá? Você fica vibrando. Se o time vai chegando perto da área, a pessoa se levanta, começa, vai. E quando faz gol, você grita, comemora. Quando perde, você fica chateado, tal. Mas a vibração do estádio, e tem torcidas, que eu não quero citar nomes, que são diferenciadas, que fazem, né, o time jogar. Eu falei que eu não quero falar nomes. Pense você. Fazem, né, o time jogar. Então você vê que a pessoa vai para um ambiente desse, e ela vai ali, ela não está preocupada se ela vai ficar sem voz. Ela vai ali vibrante, ela vai ali por inteiro. Tanto que se o jogador percebe que a torcida não está cantando, os próprios, já viu o jogador pedindo para a torcida? Mas a torcida reage ao que o time está fazendo dentro de campo. Então, a gente, às vezes, em alguns ambientes, a gente se dá por inteiro. Agora, se tem um ambiente que a gente deveria dar 110%, é o ambiente onde o Espírito Santo está. Aqui é um lugar para você se dar muito mais do que você se dava em qualquer outro. É isso que Deus deseja, irmão. Deus não quer que você apenas esteja aqui. Deus quer que você queira estar aqui. Se alguém me perguntar, o que Deus quer de mim, pastor? Ele quer algo de mim? Não, Deus não quer algo de você. Ele quer você. Ele quer você. Ele me quer. E Ele me quer
por inteiro. Eu quero ler o texto para você, que está em Atos capítulo 4. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Atos capítulo 4, a partir do verso 32. A Bíblia fala do começo da igreja. E o começo da igreja foi um começo muito intenso. A Bíblia chega a dizer, aqui no versículo 32, Atos capítulo 4, verso 32, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o que, gente? Abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades, bens ou casas, o que eles faziam? Eles vendiam e traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aonde? Aos pés dos apóstolos. Irmãos, isso aqui não foi algo que a igreja, que os líderes determinaram. Isso foi uma entrega. Isso não foi uma coisa que o Pedro, ou o Tiago, ou o João determinou. Eu quero que vocês vendam tudo que vocês tenham e tragam o dinheiro aqui. Não, isso foi uma coisa deles. As pessoas que tinham herdades. Porque muitos não tinham. E ninguém pode dar o que não tem. Mas os que tinham estavam tão intensos em amar a Deus, em amar o próximo, em servir, que eles deram, eles vendiam o que tinham, traziam o preço e colocavam aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos tinham a função de administrar para que todos tivessem uma igualdade. Porque naquele tempo, as pessoas quando se convertiam, elas já eram vistas com maus olhos. Foi um período muito difícil o que a igreja passou. Então eles procuraram o quê? Se unir, se juntar, o coração era um, a alma era uma. E aí o verso 35 fala, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí a Bíblia conta aqui, verso 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, ele possuía uma herdade, e ele a vendeu, e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, para a Bíblia destacar o caso de José ou Barnabé, porque na igreja tem muito disso, irmão. Às vezes você é conhecido por um nome, mas o teu nome é outro. Né? Porque a própria igreja já vai, fulano é... Qual que é o nome dele? A gente chama ele de fulano de tal. Que nem o latino, né? Eu fui descobrir que o nome do latino é Henrique, mas ele mesmo prefere que se chama latino. Então, fica latino. E tem gente que tem um dedo bom para apelidar os outros. Tomara que comigo me erre, né? Não sei o que vem por aí. Mas, quando a igreja é assim, né? O pessoal tem essa intimidade e ninguém se ofende. Está todo mundo tranquilo. Então, o José, que era o nome original dele, era conhecido por Barnabé. A Bíblia fala que ele tinha uma herdade. E essa herdade devia ser muito valiosa, porque a Bíblia dá esse destaque, essa ênfase. Aquilo repercutiu. O dinheiro que foi trazido, o preço que foi trazido, não foi um preço qualquer. Então, certamente, aquilo repercutiu no meio da igreja. Aí o capítulo 5, que é uma continuação, diz assim, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher,
vendeu uma propriedade. Que a moda agora era, vamos vender. Só que tem gente que faz com uma intenção pura, com uma intenção de glorificar a Deus. E tem gente que faz por causa de quê? De aplauso. Ela quer ser o quê? Reconhecida. Igreja não é lugar de reconhecimento. Lugar de reconhecimento é IML. Aquilo é lugar para você ser reconhecido. Aqui é lugar para você amar, servir. Tem gente que às vezes não entende isso. Ela quer reconhecimento. Ela quer aparecer. Ela quer que falem dela. Aí o Ananias, junto com a mulher Safira, vendeu a propriedade. Pô, que bacana, né? Aí trouxe. Verso de número 2. Olha a diferença. Reteve o quê? Parte do preço. Ele não trouxe o preço todo. Mas não era obrigado a trazer, gente. A gente não é ensinado a devolver o dízimo? Amém ou não amém? Você não é ensinado a devolver o seu dízimo? A ofertar aquilo que é seu? Ninguém é obrigado a fazer. Não, eu vou fazer 20%, 30%, 50%, 100%. Há quem diga que tem acho que você é o dono da Colgate, o seu William Colgate, que ele, na hora de dizimar, ele dizima 90% e fica só com 10%. Não sei se você já conheceu esse cara. E o cara é top da galáxia de prosperidade. Imagina se ele só desse os 10%. Mas ele colocou no coração, eu vou dar 90%. Então isso é uma coisa muito particular. Tem gente que se doa mais, se oferta mais. O problema é que eles trazem parte do preço, mas eles dizem que é o quê? Que é tudo. Esse é o problema. Eles retiveram, verso 2, reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. Então ela concordou. Ó, nós vendemos, vamos supor, vender por 100, mas a gente só vai dar 50. Só que se alguém perguntar, você fala que é o 100. Combinado? E a Safira, esposa, irmão, tem mulher, se é outra mulher que falou, você é maluco, você é doido? Eu não estou contigo nessa, não. Tu quer errar, tu quer ir para o inferno, vai sozinho. Eu não vou. Essa deveria ser a postura de uma mulher sábia. Mas não foi essa postura que ela teve. Ela concordou. Não quis contrariar, não entrou em atrito. Tá bom. Irmãos, eu poderia ler todo o capítulo, mas você sabe qual foi o fim disso. No verso 3, aí o verso 2 diz ainda que eles levaram uma parte, eles não levaram tudo, eles levaram uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Aí no 3 fala, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E a casa caiu. A casa caiu. Porque aquela decisão dele fazer o que fez, foi inspirada por quem? Você acabou de ler aí. Quem inspirou ele? Satanás. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem é que está nos inspirando? Da onde vem essas inspirações que às vezes algumas pessoas têm? Lá, a partir de agora eu vou fazer tal coisa. Você toma cuidado. Por isso que a Bíblia diz que você tem que provar se o Espírito é de Deus ou não. Aí o Pedro vai dizer, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses? Não foi para mim que você mentiu. Não foi para os seus irmãos que você mentiu. Não foi para a comunidade que você mentiu. Você mentiu a quem? Para quem que ele mentiu? Me ajuda aí, gente. Para quem que ele mentiu? Para o Espírito Santo. Você mentiu ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Aí eu fico imaginando ele pensando assim, mas quem contou para ele? Como é que ele sabe? Você já teve a sensação de vir num culto
E o pregador começa a falar coisas que você diz assim, como é que ele sabe? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Como é que ele sabe? Não é possível. Minha mulher deve ter vindo aqui. Fez fofoca de mim. Alguém veio e me dedurou. Como é que ele sabe disso? Pois o Espírito Santo não queria que esse tipo de prática se disseminasse na igreja. Então se corta o mal pela raiz. E o que acontece com Ananias? Aí o Pedro vai falar assim, ó, guardando-a, não ficava para ti? Cara, ninguém pediu para você trazer tudo. Era só você falar, Pedro, eu vendi, só que eu separei uma parte e só está aqui a metade, tá bom? Pô, show de bola, beleza, vai ajudar muito. Mas não, ele queria o quê? A mesma repercussão que talvez teve com Barnabé. Que vendeu, colocou tudo ali, e talvez ele queria aplausos. Irmãos, a gente às vezes não sabe que tem gente que... O que ela veio buscar? O que você está fazendo aqui? Você está querendo agradar a quem? Quem estamos tentando impressionar? Porque se é a Deus, então se lança por inteiro. Não vem se lançar uma parte, enquanto outra parte está lá no mundo, ou atrás de uma tela de computador, com coisas pornográficas, ou sonegando, mentindo, enganando. Porque, irmãos, eu já tive experiências de pessoas que frequentavam a casa de Deus, uma igreja, e não eram honestas nos seus negócios. Aí eu te pergunto, uma pessoa dessa, será que ela é crente mesmo? Ela é convertida mesmo? Não, mas todo domingo eu estou lá. Irmão, Deus não quer você todo domingo, Ele quer você todo dia. Ele quer você por inteiro. Não, mas eu vou no culto dos homens. Bom, você pode vir até no culto das mulheres, das crianças, dos jovens. Você pode vir. Se você vier e não se entregar por inteiro, de nada valeu. De nada valeu, irmão. O problema de Ananias e Safira é que eles trouxeram uma parte dizendo que era tudo. Isso é engano. Isso é mentira. E não dá para viver à base de mentira, irmão, diante de Deus. O que aconteceu? Pedro continua dizendo, vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, o que aconteceu com ele? Caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Se ele queria uma repercussão, ele teve. Mas uma repercussão o quê? Negativa. Ananias é o exemplo que não deve ser seguido. Você é o exemplo. Mas que tipo de exemplo você é? Porque todos nós somos exemplos. Há quem diga que todo cristão, ou ele é o missionário, ou ele é o impostor. Quem você é? Você é o missionário? Aquele que fala da missão, que executa a missão que recebeu, de pregar o evangelho a toda criatura? Ou você é o impostor? Aquele que as pessoas olham e falam, ó, diz que é crente, mas é picareta, bandido, adúltero, sem vergonha,
Faz negócio com ele não, hein? Se pedir dinheiro para ele, se ele pedir dinheiro para você, não empresta, que ele não paga. Aí a pessoa vira uma referência negativa, irmão. Você acha que é isso que Deus quer para a gente? Se Ananias queria repercussão, ele conseguiu, mas negativa. Agora, pior do que ele, foi a Safira. Porque a Bíblia fala que depois que ele caiu e morreu, verso 6, e levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Irmãos, se o juízo de Deus fosse assim toda vez que nós mentíssemos ao Espírito Santo, ou mentíssemos na igreja, atrás de toda a igreja devia ter o quê? Um cemitério. Porque todo dia ia morrer gente. E os primeiros a morrer eram nós aqui, ó. Quando a gente canta assim, ó, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Será que isso é verdade? Será que não há espaço para mais nada? Mas eu te confesso que tem louvores que às vezes a gente fica assim. Vou cantar isso não. Eu lembro de um louvor, na época repercutiu muito, do Toque no Altar, que ele falava, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres, das minhas vontades. Irmão, para você cantar uma música dessa, se não for com verdade, na verdade, irmão, a gente não abre mão, a gente negocia. Ah, Senhor, eu sei que hoje tem o culto dos homens, mas hoje vai ter um negócio tão bacana. A gente negocia, irmão. A gente negocia. E eu não estou falando isso para tacar pedra em você, não. Eu já negociei muitas vezes. Irmão. E já me arrependi todas elas. A gente negocia. E aí é depois chegar diante de Deus e ter... Deus, o Senhor me perdoa, eu não devia ter trocado o Senhor por isso. Agora, como eu falei, pior do que o Ananias foi a Safira. Verso 7. Passando o espaço de quase o quê? 3 horas. 3 horas depois. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Eu não sei onde Safira estava. Ela ficou no local reservado. Mas 3 horas depois, o marido dela já estava enterrado, já estava morto, e ela não sabia. 3 horas depois, ela é chamada para falar se tudo aquilo que Ananias falou era verdade. Irmãos, eu posso estar muito errado, mas no espaço de 3 horas, será que o Espírito Santo não falou, Safira? Falou no coração dela. Pula fora disso. Fala a verdade. Diga que não foi tudo. Porque o Espírito Santo, ele convence. Sim ou não? Ele convence. Quantas vezes você vem no culto e você é convencido a não fazer o que você estava querendo fazer? Já aconteceu isso com você? Eu vim aqui disposto a acabar com tudo. Aí tu acaba o culto, que foi o Senhor que acabou com tudo, e você sai transformado. Tomara que aconteça isso aqui hoje. Amém? 3 horas depois, Safira é chamada. Tempo suficiente para ela repensar, para ela amadurecer a ideia de falar a verdade. De não continuar enganada. De tentar, de alguma forma, reverter essa mentira. Fala, não, está errado. Mas ela vai, o verso 8 diz, disse-lhe Pedro, dize-me, olha o Pedro falando para ela, Safira, olha para mim, ei, olha para mim, eu vou te perguntar uma vez só, fala comigo,
Vendeste, portanto, aquela herdade? Está tudo aqui? E ela falou o quê? Sim. Está tudo aí. Aí o Pedro quebrou tudo, irmão. Por que é que vós, por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. E agora eu vou levar você também. E logo ela caiu e expirou. Irmão, Deus podia ter salvado Safira. Mas ela não quis. Ela não quis sair do engano, ela quis continuar. Não, porque eu combinei com meu marido, né? Eu não posso trair a confiança dele. A gente fez um acordo. Não tem acordo que você nunca devia ter feito. Principalmente com quem você fez. Mas tem gente que... como Pedro falou, né? Satanás encheu o seu coração. E quando Satanás enche o seu coração, só arrependendo-se, só o arrependimento para tirar aquele esgoto, aquele lixo que foi depositado dentro da gente. O engano matou Ananias e Safira. E eles viraram exemplos do que não ser feito, do que não fazer, de como não ser. Você quer ver outra coisa? Pega a sua Bíblia rapidinho. Vai no... Marcos capítulo 10. Eu não vou falar nem a metade do que eu preparei, irmãos. Mas não tem problema não. Deus sabe todas as coisas. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, a Bíblia fala sobre o jovem rico. Você deve ter ouvido já várias vezes essa ministração. O que aquele jovem queria? Ele queria a vida eterna. Cara, poucas pessoas vieram até Jesus querendo vida eterna. Tem gente que via atrás de cura, tem gente que via atrás de tantos outros benefícios. Ele queria a vida eterna. E ele era um jovem, aparentemente, que estava no caminho certo. E aí ele se aproxima de Jesus. Jesus fala que chama ele de bom, aí Jesus fala, bom é um só, que é Deus. Jesus já não rebate aqueles elogios. Tem elogio, irmão, que você precisa rebater, porque se você deixar entrar, te contamina. Bom mestre, por que você me chama de bom? Há um bom só que é Deus. Aí ele começa a conversa, tal. Aí num determinado momento, Jesus fala assim para ele, verso 21. Jesus, olhando para ele, o que diz aí, depois dessa palavra olhando para ele? O que está escrito na sua Bíblia aí? O amor. Irmão, Jesus fala com todo o amor que ele tinha pelaquele jovem. Com o amor, o que Jesus fala para ele? Disse-lhe, falta-te uma coisa. Bom, toda vez que eu leio esse texto, eu falo, Jesus, se o Senhor olhasse para mim, o Senhor falar, falta-te uma porção de coisas, 1 milhão de coisas. Mas aquele jovem faltava uma só. Uma coisa só. E o que faltava para ele? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro aonde? No céu. Vem, toma a tua cruz e siga-me. O problema daquele jovem é que quando ele ouve isso, o verso 22 diz, mas ele, na tradução que eu estou lendo aqui, que é a Almeida Revista Corrigida, fala pesaroso, mas tem traduções que falam contrariado.
Alguém tem essa tradução aí? Na Bíblia do Senhor está assim? Contrariado. Foi essa, eu acredito que é a melhor expressão. Ele ficou contrariado. Contrariado com o quê? Eu vou vender os meus bens e vou dar para os pobres. Não, eu não posso fazer isso. O senhor está ficando louco. A Bíblia fala que ele se retira. Ele deixa Jesus falando sozinho. Ele se retira triste. Porque possuía muitas propriedades. O problema não é você possuir muitas propriedades. O problema é essas propriedades possuírem você. O problema não é você possuir dinheiro. O dinheiro é possuir você. O problema é, o dinheiro nunca foi um problema. O dinheiro é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Então, a questão aqui não é que ele tinha muito, é porque esses bens o tinham. Ele queria a vida eterna, mas ele amava Mamon. Ele amava o dinheiro, ele amava os seus bens, mais do que ao Senhor. Então, se tiver alguma coisa em nós, que nós amamos mais do que o Senhor, vai ficar difícil esse relacionamento. Vai ficar difícil esse relacionamento ter futuro. A Bíblia fala que ele se retira. Se você continuar lendo, Jesus continua falando. E sabe o que Jesus vai falar? No versículo 29, dá um pulo aí, ó. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Ele ouviu isso? Não. Sabe por que ele não ouviu? Porque ele ficou chateadinho. Ele ficou contrariado. Ele não deixou Jesus falar. Quando Jesus falou, vai, vende tudo, aí tocou na ferida, irmão. Tocou na ferida, não, isso eu não vou fazer. Não, isso não. Safira é perguntada, foi por esse preço. Ou seja, tem pessoas que, infelizmente, estão enganadas, estão vivendo debaixo de um engano, e o maior dos enganos é achar que dá para servir a Deus desse jeito. Ah, não, desse jeito aqui. Hoje tem igreja para agradar todo mundo, irmão. Você vai em alguns lugares aí, tem igreja que as pessoas querem entretenimento. Mas graças a Deus que existem lugares como esse, aonde se prega, aonde se aperta, aonde somos confrontados, não afrontados, nós somos confrontados. Nós somos ensinados a olhar para o Senhor, somos ensinados a amar o reino, a amar o próximo. Nosso relacionamento é de cruz, ele é vertical ao Senhor, mas ele é horizontal, nós amamos uns aos outros. Eu vejo, eu sinto, eu percebo esse amor aqui, senão eu não teria ficado aqui. Agora, o que não dá para conceber é a ideia de que dá para servir a Deus por parte. Que dá para servir a Deus com um pé aqui e um pé lá, no mundo. Não dá, irmão. No meu início da minha caminhada, eu falei para vocês que eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu fui criado no meio de funk. Já ouviu falar disso? Funk. Aquela coisa horrorosa que hoje em dia piorou. Na minha época já era ruim, mas hoje está pior. Hoje as músicas de funk, hoje, meu Deus do céu, não tem letra. Na época até tinha. Tudo bem que se exaltava muito, armas, muita coisa se exaltava. Mas hoje está pior. Irmãos, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ia para o culto. Minha mãe me ensinava. Na verdade, eu ia amarrado, mas eu ia. Só que eu chegava do culto, qual era a primeira coisa que eu fazia? Pegava meu toca-cassete
Isso aí, os novos não vão saber nem o que eu estou falando. E eu tinha um monte de fita com os pancadão lá do Rio de Janeiro. Porque em São Paulo, eu vim morar em São Paulo, foi em São Paulo que eu me converti, não tinha funk. E aí, a minha mãe me via e eu estava lá. Os boné que eu tinha, os correntão. Aí minha mãe falou, isso tá certo não. Aí teve um dia que ela pegou tudo que eu tinha, levou para a igreja, o pastor queimou tudo. Eu quis matar minha mãe. Porque era a única coisa que eu tinha que me... Mas, irmão, minha mãe foi um anjo de Deus, porque aquilo tinha que sair de mim. E foi naquela... E eu já tinha batizado, hein? Mas estava lá, com o funk lá. Mas aí foi ali que eu vi que o pastor veio, conversou comigo, tal. E algum tempo depois eu fui gastar essa energia que eu tinha fazendo a obra de Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz, irmão. Hoje, quando eu ouço esses funk, aí eu fico, meu Deus do céu, eu já fui dessa... É que nem quem já foi do samba, quem já foi do Rebolation. Cada um tem uma história. Agora, estar com Cristo, irmão, é incomparavelmente melhor. Não tem coisa melhor do que você se converter por inteiro. Isso não quer dizer que você não vai pecar, que você não vai errar, mas quando isso acontecer, você não vai aguentar permanecer no pecado, irmão. A gente não aguenta ficar meia hora no erro, porque o próprio Espírito nos convence, e aí a gente vai a Deus, Deus, o Senhor me perdoa. É mais ou menos quando você tinha o seu filho, pequenininho, e você dava um banho nele, colocava aquele perfume banho bebê, trocava a fralda, deixava ele bonitinho. Aí meia hora depois que você, né, a mamãe deu aquele trato no bebê, o bebê fez totô. E o totô foi até as costas. Aí você olha assim, pô, mas eu acabei de dar banho, acabei de limpar. Faz o quê? Joga o bebê fora? Não, você vai limpar de novo. Vai trocar tudo de novo. É assim que Deus faz, irmão. Ele não se cansa de nós. Ele nos ama. Não tem por que você não se entregar por inteiro. Talvez você já foi decepcionado por muitas pessoas, por muitas coisas. E você diz, pô, pastor, eu me entreguei, eu me doei. Bem feito. Se doou errado, para a pessoa errada. Agora, eu estou para ver alguém que diz, olha, eu me entreguei a Deus e Ele me decepcionou. Eu me entreguei para Deus e Ele me deixou na mão. Ele me traiu. Ele me abandonou. Isso nunca acontecerá. Amém? Mas talvez com outras pessoas você já teve esse tipo de problema. Por isso que tem pessoas que são mais retraídas hoje, pensam muitas vezes entrar numa amizade, porque já foram passadas para trás, foram traídas. E se torna até um mecanismo de defesa seu, né? Não vou me entregar não vou me doar não vou confiar não. Irmãos, eu já pastoreei várias igrejas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E às vezes eu falava para minha esposa, aqui a gente vai fazer diferente, a gente não vai ficar muito de sorrisinho para todo mundo não, a gente já apanhou muito nessa vida. Irmão, dava um mês, estava de sorrisinho para todo mundo. Porque eu aprendi, irmão, que amar é correr risco. Você vai correr risco de alguém te trair, de falar mal de você, você vai correr o risco. Mas Jesus amou, irmão. E Jesus amou incondicionalmente. Jesus amou até os que falavam contra Ele. E Ele nos ensina a fazer o mesmo. Então, amar é correr risco, irmão. Corra o risco, mas se entregue por inteiro. Não vem com parte de você. Deus não quer parte de você. Deus não quer você só aos domingos. Não, se entrega, meu irmão. Nós somos uma igreja de células. Procure uma célula. Eu falo para você, eu venho de ministério que não tinha isso. Então, eu e minha esposa, no início, a gente teve um pouco assim de, não vou dizer resistência não, é porque a gente não entende. Quando você não entende, você... Mas na hora que você entende,
Foi sexta passada, Murilo, que teve a festa da multiplicação? Foi sexta passada, não foi? Coisa linda. Eu falei com o pastor Anderson, poxa, é uma igreja que nasce, né? As células vão se multiplicando. Coisa linda de se ver, pessoas vindo. Se você ainda não está dentro de uma célula, você está perdendo o seu tempo. Ah, pastor, não quero que me expor, não quero que ninguém saiba lá de mim. Irmão, já era, você está numa comunidade, todos os que creem estão tudo na mesma, nós estamos tudo no mesmo barco, irmão. Não tem esse negócio, não, já me decepcionei muito, eu também. E eu estou aí, irmão. Se for para se decepcionar, fazer o quê? Ninguém é perfeito. E quantos que eu decepcionei também? Não conta? Muita gente me entristeceu. E quantos eu entristeci? Então, irmãos, a gente tem que mergulhar. Tem a oração aqui de 5h30, irmãos, eu já vi. Toda vez que eu vi, eu já dei testemunho de coisas que aconteceram naquele dia. E eu preciso vir mais. Eu estou que nem irmão, eu preciso vir mais. É porque o meu filho entra na escola às 7h da manhã, mas eu vou ter que dar um jeito. Eu estava conversando com o Paixão sobre isso, de quantas coisas a gente tem que abrir mão para estar em alguns ambientes, alguns lugares. E ele estava comentando comigo, lembra da conversa que a gente teve? Talvez você tem que abrir mão, mas tem que acordar muito cedo, 5h30, se é hora de orar. Se o pastor botasse 3h da manhã aqui, irmão, já valeria. Então a gente tem que aprender a se doar, a se entregar. Você está aqui, você entendeu a coisa? Se entrega por inteiro. Precisa batizar? Eu vou me batizar. Eu preciso fazer algo. O que está faltando? Irmão, os pastores, as pessoas que estão aqui para direcionar você. Ninguém quer nada de você, ninguém quer o que é seu. O único interesse que Deus tem aqui é você. Ele não quer os seus bens. Jesus não falou, vende os seus bens e traz para mim. Não, ele falou o quê? Dá para quem? Dá para os pobres. Eu não quero o seu dinheiro. Eu sou dono do ouro e da prata. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero você. Caramba. Homem, eu quero você. Eu quero que você me ame como um dia você amou a cachaça, como um dia você amou a prostituição, como um dia você amou as orgias. Eu quero você me amando nesse nível, até mais profundo. Se entrega por inteiro. Não entregue parte dizendo que é tudo. Não, Deus sabe que eu estou aqui por inteiro. Deus sabe que não é verdade. Você vai mentir para quem? Está mentindo para você mesmo. O enganador, Paulo disse para o Timóteo, ele vai enganando e sendo enganado. O Jacó enganou, até ele encontrar um cara pior que ele. Sabe quem foi? Labão. O cara enganou tão... O Labão era PhD em engano, porque ele faz o Jacó casar com uma mulher pensando que era outra. Mas embebedou Jacó. Não, tu vai casar com Raquel. Vai. E ele prepara a Lia. Aí depois que ele faz o que faz, ele vai cobrar. Fala, não, mas aqui não é assim. Você quer casar com Raquel? Mais 7 anos trabalhando. Miserável. Eu achei que eu sabia enganar, mas eu encontrei um mestre do engano. Irmãos, enganador é assim, irmão. Deus não quer enganadores, Deus quer. A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Se Jesus dá ênfase de verdadeiros adoradores, é porque existem quem? Os falsos. Porque senão Jesus só falaria assim, Deus procura adoradores. Não. Quem procura adorador é o diabo. Deus procura os verdadeiros. E quais são os verdadeiros? É os que adoram em espírito. E está bom o tamanho? Levantei a mão, estou cantando os hinos. Já sei os hinos da igreja, hein? Já sei, já canto, aprendi a letra e tal. Não, é em verdade. É quando você sai daquela porta, dos seus negócios, quando você está sozinho, ninguém está te vendo, com quem tu está falando?
Quem é essa pessoa do teu WhatsApp aí que você fica se escondendo, tem que atender no banheiro? Irmãos, a gente pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. De Deus ninguém escarnece. Hoje eu queria chamar você para uma entrega. Eu tinha muito mais coisa para falar. Eu ia falar de Amazias, o homem que reinou em Judá, e a Bíblia fala em 2 Crônicas 25, 2, que ele serviu ao Senhor, porém, não com o coração inteiro. A Bíblia dá essa ênfase, ele não tinha o coração inteiro no seu reinado a Deus. E se você for olhar o capítulo anterior, Joás, o pai dele, a mesma coisa. Só serviu a Deus enquanto o sacerdote Joiada estava do lado dele. Depois que o Joiada morreu, ele se perdeu. 2 Crônicas 24 fala sobre isso. E a Bíblia fala que o filho do Zacarias, o filho do sacerdote Joiada, chamado Zacarias, Deus levantou ele para repreender o Joás. E o Joás sabe o que faz com ele? Mata ele. Não respeitou a memória do sacerdote que o conduziu à presença de Deus. Você acha que ficou ruim? Capítulo 26, o filho de Amazias é Uzias. A Bíblia fala que Uzias serviu ao Senhor, buscou ao Senhor, nos dias do profeta Zacarias, que era o profeta da época. Mas depois que o Zacarias também partiu, ele se perdeu. Se exaltou, se orgulhou e se perdeu. Você vê uma trajetória, uma saga familiar. Porque, meu irmão, se você não colocar o seu coração, seu filho também não vai colocar. Seu neto também não vai colocar. Lembra que eu comentei aqui? Eu fiz os meus filhos torcerem para o mesmo time que eu torço. Mesmo num estado diferente. Às vezes nós somos capazes de formar. Vamos supor que você é um corintiano. O que um pai corintiano quer? Que um filho seja palmeirense. Não é isso? São Paulino? Não. Vai ser corintiano. Tu já compra até a roupinha. Tu já monta até tudo. Nós somos, às vezes, capazes de ensinar os filhos a torcer por um time que nós apreciamos, mas não somos capazes de levar Deus para os nossos filhos. Não somos. Nossos filhos sabem tudo do time, mas não sabem nada de Bíblia. E aí como é que é? A culpa é deles? Ensina o pequenino do caminho, não é o caminho, é do. É você fazendo junto. Não é só dizer, apontar, ó filho, faz isso. Não é o pai dizer, filho, não pode fumar, e ele com o cigarro na mão. Não é dizer, filho, nunca cobice a mulher do próximo, e ele está ali. Não, ele tem que ser o primeiro a ser o exemplo. Exemplo nós vamos ser, irmão. Agora, qual exemplo? Aí fica a critério de cada um. Para parecer que está acabando, eu aprendi com os meus pastores. Fica de pé, por favor. Eu queria fazer uma oração para você que diz, pastor, eu não quero mais me enganar e eu não quero enganar ninguém. O principal enganado é você. Mas eu não quero enganar ninguém. Eu sei que às vezes eu piso na bola, eu não estou por inteiro, mas eu quero romper isso. O mês de fevereiro termina amanhã. Mas a gente não precisa esperar amanhã para começar um novo ciclo. Deus pode fazer, a partir de hoje, esse dia se tornar um dia histórico. O dia que você tomou, eu ia falar uma palavra, melhor não falar não. O dia que você tomou juízo. Primeira vez que eu estou pregando, não posso abusar, irmão. O dia que você tomou juízo de se entregar por inteiro. E se eu chamar você aqui na frente e você não vier, não é a mim que você está
ludibriando. É a você mesmo. Tem um milagre na Bíblia de um homem que tinha uma mão ressequida. Ele estava dentro do templo e a mão dele era mirrada. Era uma mão que não tinha função. Ela estava totalmente ali no corpo, mas não tinha função. A Bíblia fala que Jesus, naquele dia, para curar aquele homem, ele diz assim: levanta-te e vem para o meio. Aquele homem devia ter vergonha da sua mão. As pessoas talvez nem soubessem da deficiência que ele tinha. Mas Jesus fez ele se expor. Jesus fez ele se expor. Irmãos, num dos primeiros cultos que eu estive aqui na comunidade, e eu me lembro bem que foi o Murilo que pregou, eu vi à frente. E eu, macaco velho de igreja, irmão. Mas eu precisava naquele momento eu precisava de um posicionamento. E oraram por mim. E glória a Deus que eu me firmei aqui, estou feliz aqui, minha família está aqui, meus filhos estão ali, ó. Levanta a mão vocês. Paulo Henrique e Daniel, 2 discípulos do Senhor. Eles são herança do Senhor, eles não são meus, eles são do Senhor. Eu não quero que eles cresçam e se percam, mas eu preciso dar um bom exemplo para eles, de entrega, de devoção. Se você diz para mim: pastor, eu preciso me entregar, eu preciso abandonar práticas, eu preciso parar. Você não precisa vir contar aqui, a gente não quer saber, isso é uma coisa entre você e Deus. Mas eu posso orar por você. Os pastores da casa, os diáconos da casa podem orar por você. E nós vamos ver você se levantar, se firmar por inteiro, não por parte. E não importa se você chegou aqui pela primeira vez, talvez Deus te pegou aí também. E Deus te chama para um novo momento da sua vida. Um momento de entrega. Eu quero você, cara, mas eu quero você por inteiro. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Você quer que eu ore por você nessa noite? Você quer que eu te ajude nessa oração? Talvez você não tenha tido forças sozinho para tomar essa decisão. Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar e eu vou te ajudar. E se depois você quiser um acompanhamento, eis-nos aqui, irmãos. Eu sei que para homem a coisa, às vezes, o cara é mais endurecido. As mulheres são mais, elas se rendem mais fácil. Mas a gente pode quebrar esse protocolo, ter homens aqui que realmente querem Deus, querem se entregar por inteiro. Você quer essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui, ó. Se possível, se ajoelhe aqui no altar, eu vou orar por você. Pastor, eu quero me dar por inteiro. Não importa quem você é, não importa quanto tempo você tem de casa, não importa se você chegou aqui hoje, ou se você está aqui desde a inauguração. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero me doar por inteiro. Eu não quero mais reter parte nenhuma da minha vida. Se tem alguma parte da minha vida que eu não entreguei, eu vou entregar agora para o Senhor. Eu quero orar por você. Isso, eu também vou me ajoelhar junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti a vida desses homens que estão se expondo ao Senhor, dizendo: Deus, eu não quero mais reter parte da minha vida, eu quero Te entregá-la por completo, por inteiro. Senhor, derrama o Teu óleo agora sobre cada vida, sobre cada coração. Meu Deus, assim como um dia o Senhor nos tocou, lá, meu Deus, lá atrás, quando nós estávamos perdidos, toca em nós agora, meu Deus, com o Teu toque de amor. O Senhor não quer explicações dos nossos erros, não, o Senhor apenas quer perdoar-nos. Derrama o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre cada um que se arrepende, dizendo: Deus, eu não quero mais ser o mesmo.
Eu não quero mais continuar me enganando. Porque quem, meu Deus, continua no engano, será enganado e vai enganar a outros. E nós não trabalhamos com a mentira, nós trabalhamos com a verdade. Jesus é a verdade. E a verdade, meu irmão, que não dá para servir ao Senhor e a mamon ao mesmo tempo. Aquele jovem não entendeu, aquele jovem não compreendeu o que Deus tinha para ele já nessa terra. Ele nem quis ouvir, ele se retirou, triste, pesaroso. Nós não queremos sair daqui tristes, Deus, nós queremos sair daqui confortados por Ti, sabendo que hoje estamos tomando uma decisão de nos entregarmos por completo. Eu me entrego a Ti, Senhor, eu entrego a cada pessoa. Você está agora nessa situação de prostração, dizendo: Senhor, a minha vida é Tua, eu pertenço a Ti, eu sou todo Teu, Senhor. A minha vida não é por demais preciosa para mim, mas para Ti eu sei que ela é, Senhor. Faz a Tua obra em cada coração, se humilha, meu irmão, se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, se humilha diante daquele que pode te exaltar, se humilha diante daquele que pode mudar a sua história no dia de hoje. Senhor, muda a história desses homens. Tem homens aqui dizendo: Deus, eu posso, eu quero uma mudança. O Senhor não me chamou para viver uma vida aquém. O Senhor me chamou por inteiro, o Senhor me quer por inteiro. Oh, aleluia. Vem, Jesus, faz a Tua obra, toca esse coração, toca essa vida, Senhor. Faz, meu Deus, esse coração ser um coração inclinado a Ti. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Glorifica o nome do Senhor na vida dessas pessoas. Que o nome delas seja glorificado a partir de hoje, Deus. Aleluia.